Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo e na aula de hoje a gente vai trabalhar com o tema A Natureza em Cena, organizações vistas como organismos. Bom, nós vamos então para a nossa segunda metáfora, essa que vai nos ajudar tanto a compreender outras perspectivas como a entender as limitações da metáfora mecanicista, que foi a metáfora das organizações como máquinas que a gente viu na aula anterior. Bom, então, entre outras coisas, essa metáfora ela traz algumas reflexões que estão aí na natureza, né? Que a gente consegue enxergar durante o histórico das relações dos animais e etc. Então, por exemplo, a primeira questão que a gente pode colocar é: quando nós enxergamos os animais, nós vemos que eles são adaptados, cada um aos seus ambientes, né? Então, por exemplo, o urso polar ele é adaptado ao ambiente frio, né? Ele é adaptado, ele tem as mãos ali, as garras, né? Adaptadas para caça, enfim, tem várias coisas que são relacionadas ao ambiente no que ele vive. Então, o ambiente, e historicamente a gente consegue entender a partir de questões da evolução, que ele foi se adaptando àquele ambiente, se tornando mais eficiente em termos de guardar energia, em termos de buscar alimento, e enfim. A gente vê isso, por exemplo, basicamente né, na maioria dos animais. Então, os camelos, como são adaptados às condições dos desertos, armazenamento de água, enfim. E os jacarés aqui nos pântanos. Então, o que a gente vê dessa nossa primeira é, concepção é a respeito dessa adaptabilidade que o animal tem ao ambiente. E como isso a gente já começa a poder enxergar a questão das organizações, das empresas e das instituições. Como as organizações se adaptam aos ambientes que elas vivem, que elas estão. Né? Então, mais uma vez, eu trago para vocês essa nossa concepção. A metáfora ela é como se fosse um óculos, como se fosse uma lente que nos ajuda a iluminar certos pontos das organizações, certas características das organizações. Então a gente tinha visto na primeira abordagem a metáfora mecanicista, que nos ajudou a entender a questão de tempo, questão de controle, questão de liderança, questão de formalização do sistema, enfim, todas aquelas questões que a gente já tratou. E agora nós vamos entender as organizações a partir da metáfora dos organismos, né? E basicamente dessa metáfora aí relacionada à natureza e aos seus processos. Bom, o que os primeiros estudiosos começaram a perceber? Bom, que a gente consegue fazer um paralelo entre as organizações e a natureza. Então, se na natureza a gente tem moléculas, nas organizações a gente tem indivíduos. Se na natureza a gente tem células, nas organizações a gente tem grupos de indivíduos. Se na natureza a gente tem organismos complexos, nas empresas nós temos as organizações. Se na natureza a gente tem as espécies, nas empresas a gente tem, nas organizações, a gente tem as populações de organizações, ou seja, organizações que atuam no setor de alimentos, organizações que atuam no setor de tecnologia, organizações que atuam no setor, por exemplo, de financeiro. Então a gente tem várias questões aí. E se a gente tem, para estudar a natureza, conhecimentos advindos da ecologia, nas organizações a gente tem conhecimentos advindos de uma área específica chamada ecologia social. Bom, algumas coisas são, então, dessa nossa aproximação entre uma visão da natureza e das organizações podem nos ajudar a compreender. Primeiro, então, que essa visão ela nos ajuda a entender as organizações como sistemas abertos. O que é isso? A organização não está sozinha. Na metáfora mecanicista, nós costumamos enxergar a organização como um sistema fechado. O que é isso? Uma organização olhando para si, olhando para dentro. E agora, com a metáfora da natureza e dos organismos, a gente já começa a entender a organização olhando para fora. E as trocas que acontecem entre organização, ambiente interno, e o meio ambiente externo. Nós vemos também a questão da adaptação das organizações aos ambientes. Ou seja,
Uma organização que atua, por exemplo, no setor de tecnologia é diferente de uma organização que atua numa indústria de produção em massa de um determinado produto, né? Então a gente tem questões de mudança, a gente tem questões de inovação, a gente tem questões relacionadas à relação das pessoas, a gente tem questão dos conhecimentos que estão ali no desenvolvimento do trabalho, na divisão do trabalho, então são diferentes. Aqui eu costumo chamar a atenção, por exemplo, para um caso, né, que é o caso da Google. Como a gente vê assim os documentários e reportagens a respeito desse tipo de organização, como que ela é diferente daquelas organizações que a gente está acostumado, né? Ou seja, tem restaurante, tem um tobogã, tem um monte de coisa, né? Não vamos nos iludir. Tudo isso é pensado a partir do ambiente. A gente precisa ter ali pessoas que atuem com inovação, pessoas que compreendam essas questões. Então, para a gente criar um ambiente propício para isso, a gente usa desses artifícios aí que são aquilo que está disponível no ambiente para as pessoas. Perdão. Bom, a gente também começa a ver então que há um ciclo de vida, né? As organizações têm um ciclo de vida, assim como os animais que têm um ciclo de vida, as organizações também têm um ciclo de vida, sobretudo porque elas precisam se reinventar, se repensar e etc. A gente vê isso hoje muito claramente, embora, claro, o setor dos bancos ainda, a gente tem os bancos clássicos e são quem puxa aí, né? Mas a gente vê muita inovação nesse setor e os bancos muito preocupados ali em também conseguirem desenvolver inovações nesse sentido, né? As fintechs, que são empresas de tecnologia do setor financeiro, por exemplo. Nubank é um exemplo disso, os bancos digitais, Banco Inter, etc. E tem até banco tradicional que abre um banco digital para atuar diferente, para pensar diferente. Então a gente vê aí ciclos de vida organizacionais, né? A gente viu isso, por exemplo, nas máquinas de fotografia, que eram com filmes, né, para revelar, a gente só conseguia com filme. A gente tem um exemplo clássico da Kodak, multinacional e etc. E com o tempo, com a digitalização, a gente foi perdendo isso e o mercado foi ficando cada vez mais restrito. Então há um ciclo de vida aí, e quando a gente está pensando em tecnologia, esse ciclo de vida ele é bem, assim, ele pode ser uma ruptura bastante grande, né? Então a gente vê também questões relacionadas à saúde organizacional. Então, muitos teóricos começam a desenvolver perspectivas de diagnosticar a organização, de pensar nessa organização como se fosse ali alguém da área da saúde mesmo. Então, tem algum problema, a gente diagnostica esse problema, pensa no tratamento desse problema, faz o tratamento e mede a performance da organização antes e depois. E com isso, aí a gente tem mais uma questão que é do desenvolvimento organizacional. Como, conforme o tempo, as organizações vão se desenvolvendo, vão se alterando, vão se adaptando ao ambiente. E essa questão da adaptação ao ambiente, que é um ponto-chave para essa nossa metáfora. Então, não necessariamente você é uma questão, por exemplo, se a gente fosse pegar com a metáfora anterior, a gente ia pensar quem produz mais, né? Independente, quem produz mais é uma organização que tem melhor performance. Então vamos usar um exemplo. Se a gente está numa indústria de pregos, quem produz mais prego com a mesma quantidade de recursos e etc., quem consegue fazer esse balanço é uma organização que tem uma performance melhor. A gente entende isso dessa forma, mas o que a gente entende é que há uma relação com o meio. Não adianta você produzir um prego que aquele meio já não está comprando mais como comprava anteriormente, por exemplo. Você tem que desenvolver o teu produto de uma maneira que esteja adaptada a essas condições ambientais. E claro que a sua organização também tenha relação com outras organizações, que se una ou que tenha competitividade, como isso a gente consegue compreender de outras formas. Então tem a questão da competitividade, tem a questão da união, tem a questão da cooperação. Então são várias dessas questões que, por exemplo, na metáfora das máquinas, a gente não levava em conta. Por quê? Porque a gente pensou a organização com a metáfora das máquinas, ela fechada, ela para dentro. E agora a gente pensa para fora e nas relações possíveis dessas organizações. Bom, então, quando a gente estava por meio de uma metáfora mecanicista,
nós estávamos ali pensando nos objetivos, os objetivos dessa organização, eles nos davam ali todo o arcabouço para a gente pensar nas estruturas, ou seja, nas formas organizacionais, como que vai ser a liderança, que tamanho que vai ser o departamento, como que a gente vai fazer a questão da comunicação, enfim, e isso nos traria eficiência. Quando a gente está pensando por meio da metáfora da natureza, a questão ela se torna outra, ela se torna de sobrevivência. As organizações, então, a gente mede uma eficiência aí, e aí a gente vai para esse outro termo, que é o de eficácia, né? Então, não só produzir mais com a mesma quantidade, mas de sobreviver no meio. Não adianta você ser uma máquina de produção muito boa, mas se você não consegue se adaptar, né? Então, a questão aí central é de sobrevivência, que organizações conseguem sobreviver. E aí, para a gente pensar em sobrevivência, a gente vai ter que pensar na organização, na empresa, na instituição, na ONG, na escola e pensar no ambiente. E aí essa relação de organização-ambiente, a gente tem o conceito de eficácia organizacional. Então, o conceito de eficácia organizacional nos ajuda a refletir sobre a questão da sobrevivência. Bom, entre outras coisas, então, essa visão dessa necessidade de adaptação, de desenvolvimento, trouxe algumas perspectivas de trabalho para determinadas áreas das organizações. A começar pela área de RH, de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Então, os estudiosos começaram a demonstrar a importância da gente pensar no enriquecimento do trabalho. Sobretudo porque as organizações passaram a se tornar uma das principais recursos dessas organizações é o conhecimento, né? É a questão da inovação. Então, como que a gente enriquece o trabalho? Como a gente pensa no enriquecimento desse trabalho? E para pensar nisso, então, a gente pensa em liderança participativa, ou seja, o chefe não é mais, ou a gente muda as concepções, né? E pensa em concepções mais participativas. Na hora de tomar uma decisão, a gente junta todo mundo que vai trabalhar, todo mundo que vai se relacionar com a decisão, todo mundo que vai ter que usar aquilo que a gente está pensando. Então, a gente ouve as pessoas mais, cria mecanismos de ouvir as pessoas, a gente transforma esse ambiente numa questão mais democrática, pensando assim, poxa, o funcionário, aquele que trabalha todo dia com aquele determinado com aquela determinada tarefa, ele é um funcionário que ele conhece muito bem o que ele faz. E por que não ouvi-lo? E por que não contar com ele para melhorar? Então, é essa uma perspectiva do ambiente democrático. Uma centralização maior, então, no empregado. E aí a gente vê, por exemplo, se nós, mais uma vez, pegarmos as empresas de tecnologia, a gente vê todas essas ferramentas sendo utilizadas para melhorar a performance das empresas, por exemplo. Se a gente vê nas instituições, as instituições, por exemplo, públicas, que buscam um ambiente mais democrático, uma liderança participativa, ou seja, que as pessoas tomem decisões em conjunto, etc. Por exemplo, dentro do Instituto a gente vê as discussões dos cursos, discussões das disciplinas. Cada vez mais a gente busca discussões mais abertas, ouvindo a comunidade, ouvindo todo mundo que está relacionado, ou buscando pelo menos ouvir. Então a gente vê todas essas questões também, por exemplo, tanto na área pública quanto na área privada, e enfim, então em vários tipos de organização, né? Nesse contexto, é importante a gente chamar atenção para essa teoria, né, teoria de Maslow, que ele desenvolveu muita gente chama de pirâmide de Maslow, né? Mas sendo bastante sincero, eu acho que é melhor se chamar de hierarquia, porque Maslow, se vocês lerem ele e tal, ele nunca falou em pirâmide, mas ele falou em hierarquia, e isso é bastante importante. Então ele disse assim, ó, a gente tem uma hierarquia, certo? De necessidades, e quando a gente vai pensar em motivação, nessas coisas, a gente tem que pensar que as pessoas precisam estar relacionadas nessa hierarquia, né? E que a gente vai pensar nela da seguinte forma. O primeiro, a base da nossa hierarquia são as necessidades fisiológicas.
respiração, comida, água, sexo, sono, né? Enfim, necessidades fisiológicas, todos isso. Então, se isso é a primeira camada de necessidades que deve ser feita. Depois que elas estão satisfeitas, essas necessidades estão satisfeitas, a gente pode ir para uma segunda, que é a necessidade de segurança. E segurança a gente pensa em segurança do corpo mesmo, a pessoa estar num ambiente seguro, não temer pela segurança do seu corpo, segurança de emprego, recursos, da questão da sua família, da questão de propriedade, enfim. Então esse é um segundo nível. O terceiro nível é a relação com amor, né, de pertencimento. O terceiro, o quarto, desculpa, estima. E o último, de autorrealização, né? Que ele diz, esses níveis, eles nunca são satisfeitos por completo. Eles funcionam com ciclos. A gente tem vários ciclos. Então, sempre a gente tem que pensar nisso. Se eu criar um ambiente, vamos usar agora isso, no ambiente de trabalho. A gente está falando ali das necessidades fisiológicas, que é o primeiro nível. Então, salários, benefícios, segurança, condições agradáveis do trabalho. Então, não adianta nada eu achar que o meu empregado vai estar super satisfeito com o trabalho, vai estar com suas necessidades satisfeitas, se ele não tem um bom salário, ou um salário, né, que faça sentido. Se ele não tem segurança para trabalhar, ele tem medo, por exemplo, do trabalho, se ele não tem condição. Então, tudo isso a gente tem que pensar como uma necessidade de motivação. Se isso não está satisfeito, a gente não consegue ir para o nosso outro nível. Que o nosso outro nível é de segurança. Então, por exemplo, o funcionário, ele tem que entender que se acontecer alguma coisa, ele tem um seguro-doença. Então, ele está protegido. A questão da seguridade social é super importante. Plano de aposentadoria, plano de carreira, ele sabe que a empresa é sólida, que a instituição que ele trabalha é sólida, ele não vai ser mandado embora a qualquer momento, por qualquer coisa, né? Então, que ele tenha um plano de aposentadoria, que ele sinta-se seguro ali, enfim. As necessidades sociais, então, que ali estava como, né, love, de amor e tal, pertencimento, é isso que são as necessidades sociais aqui, se a gente traduzir, é uma melhor tradução. Que é a interação com os colegas, atividades sociais, esportivas, reuniões sociais. Então, por isso que a gente vê que muitas empresas têm clubes, espaços de recreação, atividades em conjunto entre os funcionários, exatamente para criar esses espaços de interação que são importantes para o desenvolvimento. Depois, a autoestima, né? Pensar que a pessoa que está naquele cargo, ela está com vista a realizar alguma coisa, ela quer autonomia, responsabilidade, controle pessoal, ela quer que sua identidade seja valorizada naquele ambiente. Quando a gente pensa na questão de diversidade organizacional, na questão de LGBT, em todas essas questões de identidade, de gênero, então a gente tem que pensar tudo nisso para a gente pensar na questão da hierarquia. E os reconhecimentos, né? Promoção, funcionário do mês, enfim. E por fim, a gente tem a autorrealização, que é esse comprometimento do empregado, né? O trabalho como uma das principais dimensões da vida. A gente vê que uma das organizações, um setor que tem trabalhado muito isso é o setor de tecnologia, mais uma vez, né? Que as pessoas, aquela noção de que as pessoas estão fazendo o que gostam, mais ou menos nisso, né? Claro que, por um outro lado, tem uma visão de controle né, da empresa, da organização, sobre o empregado, né? Porque acaba fazendo com que ele não se sinta nessa relação de emprego e acabe excluindo essa relação de trabalho que ele tem e acreditando que ele tem uma outra relação, enquanto na verdade ele tem uma relação de trabalho. Mas a gente vai ver isso em metáforas posteriores. Mas aqui é importante a gente pensar que essas hierarquias, elas são fundamentais e elas são cíclicas. É claro, se, por exemplo, você almoçou agora, você tem uma necessidade fisiológica, né, feita. Mas à noite você vai sentir sono. Então, é um ciclo. Por isso que a gente não consegue estar com todas satisfeitas ao mesmo tempo. Então, a gente tem níveis dessas necessidades. Mas somente com elas, com um trabalho, né, com uma perspectiva que elas sejam satisfeitas, que a gente vai conseguindo galgar outras. Frequentemente, por exemplo,
no trabalho, uma organização mecanicista, ela pensa no máximo até que sociais, mas frequentemente nessas duas, né? Fisiológica e segurança. E ela não vai tentar idealizar outras coisas por meio de necessidades sociais, de autoestima ou de autorrealização. E a gente vê que outras organizações que querem uma maior performance, um maior engajamento no sentido de que eles mudam essa concepção de trabalho, como eu falei, as organizações de tecnologia, elas já vão articular relações para trabalharem com essas três outras também. Então existem né, o RH trabalha com isso, a gestão de pessoas vai pensar nisso, vai pensar nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, não ter controle por horário, mas ter controle por projeto, né? Talvez, se tivesse por horário, a pessoa demorasse muito mais para fazer, mas por projeto, ela se sente por outro lado, por um lado mais autônoma de trabalhar no horário que ela faz, que ela se coordena e por outro lado, ela se sente obrigada a fazer as entregas, né? Então a gente tem todas essas concepções. Isso daqui é conhecido como a hierarquia de Maslow, como eu falei para vocês, e é um conjunto de teorias e de correntes que a gente chama de escola das relações humanas, né? Que vai dar essa perspectiva, esse peso maior, essa visão maior às interações e às necessidades humanas. Então, notem que quando a gente falou da questão mecanicista, nós falamos simplesmente da questão física, né? A organização mecânica, ela vê a questão física do funcionário, do empregado ou da empregada. Nessa, a gente vê outras questões e entende como a gente pode, como a organização mobiliza essas questões, inclusive para fazer com que o funcionário renda mais, trabalhe mais motivado, e enfim, esse tipo de coisa. Então, ao se planejar ou administrar qualquer tipo de sistema social, que seja este um pequeno grupo, uma organização ou até uma sociedade, deve-se ter em mente a interdependência entre a parte técnica e as necessidades humanas. Mais uma vez, a concepção mecanicista ela tem uma predileção pela parte técnica, pelo desenho técnico formalizado. E as necessidades humanas elas ficam relegadas. E aqui os estudiosos começam a mostrar, opa, tem uma coisa aqui que a gente não levava em conta, as outras teorias não levavam em conta, e que é fundamental a gente levar em conta. E claro, pessoal, visando uma maior produção na grande maioria das vezes. Né? Ninguém melhora o ambiente simplesmente para deixar mais legal. Melhora porque naquele ambiente, naquele contexto, se produz mais daquela forma. Então, voltando a algumas concepções que a gente já viu ali atrás, a questão de sistemas abertos, né? É importante a gente pensar nessa concepção de que a gente pode olhar a organização para dentro e tem que olhar, mas a gente tem que olhar ela para fora e nas relações que ela faz para fora. Então, o ambiente ele é mais amplo. A gente está vendo uma questão de sobrevivência. Como a organização sobrevive? Como ela compete? Com quem ela faz cooperação para sobreviver ali? Então, olhem como quando a gente estuda a biologia, a gente vê essas relações também nos estudos sobre a biologia. Para a gente entender melhor isso, esse cara aqui chamado Ludwig von Bertalanffy, não precisa decorar, mas ele foi um teórico que ele ajudou a entender isso a partir da visão da teoria dos sistemas, né? E essa teoria dos sistemas, o pessoal da engenharia e de biosistemas deve ter ele como uma referência bastante importante. Ele vai falar assim, ó, olha, os organismos eles estão abertos e eles desenvolvem uma relação apropriada com o meio. O que é apropriada? Não necessariamente você tem uma relação ótima, mas você tem uma relação apropriada. É uma relação que funciona, funcional, né? E a visão é de sobrevivência. Mais do que, ao contrário do que daquela visão anterior de que é produção em massa, o máximo possível, não, aqui a gente tem uma visão de sobrevivência, né? Então, o sistema fechado, ele vê o planejamento interno, ele tem uma perspectiva de planejamento interno, e o sistema aberto, ele tem uma pegada de interações organizacionais. Os clientes são importantes, então a gente tem público, aí a gente começa a entrar com outras coisas, por exemplo, público-alvo, qual o nicho, olha a palavra, a própria palavra a gente pega de questões da biologia.
qual o nicho de mercado, como a gente posiciona, o que esse consumidor espera, né? Quais são nossos concorrentes, como que a gente concorre com eles, nossos fornecedores, os sindicatos que a gente tem que atuar com relação aos empregados, as agências governamentais, questão de legislação ambiental, enfim, né, o ambiente em geral. Então a gente se abre para pensar esse ambiente e entender que a forma como a gente se comporta e estabelece relação com esse ambiente, ela é fundamental para o nosso sucesso. Então, a gente passa a ver as organizações em termos de subsistemas interrelacionados. Tem as organizações, lá dentro tem os indivíduos, né? Esses indivíduos eles se organizam em grupos. Esses grupos estão dentro de departamentos, departamento de contabilidade, departamento de marketing, departamento de produção, departamento de gestão de pessoas, enfim, conforme a organização tem a sua configuração, e isso temos divisões organizacionais. Então, a gente entender que tem sistemas dentro de sistemas. É entender que tem um grande sistema, a gente pode pensar num sistema maior, que é a organização. Esse sistema maior ele é dividido ali dentro em subsistemas, que são desde subsistemas que agregam várias pessoas ou várias funções, até subsistemas que a gente chega num indivíduo, né? Tudo isso nos ajudou a ter uma teoria muito importante para as organizações, que é chamada de teoria contingencial. Essa teoria, ela traz como perspectiva que as organizações são sistemas abertos, certo? E que quando a gente está pensando na administração, a gente está pensando, a administração é pensada como uma forma de equilibrar essas necessidades internas. Então a gente, óbvio, a gente não pode esquecer que a gente tem que se organizar internamente, os departamentos, as estruturas, enfim, dependendo de como a gente vai se organizar, linha de comando, canal de comunicação, como a gente já falou, e tem que se adaptar às circunstâncias ambientais, né? Então, quem concorre com a gente? Quem concorre com a gente concorre na qualidade, concorre no preço, como é essa concorrência, por que ele consegue fazer mais barato, por que não consegue, enfim, qual é essa relação, o que a gente tem de diferencial, qual é a nossa vantagem competitiva, é pensar nessas coisas. E pensar que não existe uma melhor forma, né, de organização. Existe a forma mais adequada, porque ela depende do tipo de tarefa e do ambiente. Então, a melhor forma, o suprassumo, a gente para de pensar dessa forma. Lembra lá que Taylor falava no melhor jeito de organizar. Sempre tem a melhor pessoa, o melhor jeito para a tarefa, né? O melhor jeito e a melhor pessoa para a tarefa. E aqui não, a gente pensa na seguinte coisa. A organização, ela depende do tipo de coisa que ela faz, de produto, de serviço e do ambiente que ela está. E aí a gente vai achar algo que se adeque, né? A questão de adequar é muito importante para a teoria contingencial. Dentro da teoria da contingência, ou contingencial, a gente tem alguns autores e eu vou passar por eles assim, certo? O Burns e Stalker, eles lançaram um livro, fizeram várias pesquisas e eles diziam o seguinte: a gente tem dois tipos ideais de organização. A gente tem uma estrutura mecanicista, que a gente já viu basicamente tudo que a gente viu na aula passada, e a gente tem uma estrutura orgânica. E isso estariam em dois polos. Então a gente tem organizações que vão mais para um polo ou mais para outro. Obviamente que é como se fosse um contínuo ali, uma linha da gente achar o rádio ali, a estação de rádio, né? Então a gente vai entre uma questão de uma estrutura mecanicista até uma estrutura orgânica. E a depender do departamento, a depender da forma como a gente trabalha, a depender de onde a gente está, ora a gente tende para um lado, ora a gente tende para o outro. Quais seriam, então, as características da estrutura mecanicista? A gente estaria baseado em burocracia, e entendendo burocracia aí como a divisão do trabalho, tudo, os registros, enfim, uma liderança diretiva, né, de direção de cima para baixo, uma orientação aos resultados, uma departamentalização rígida, ou seja, cada departamento está bem claro o que vai fazer, como vai fazer, as tarefas altamente funcionais e especializadas, então a
a Maria, nossa funcionária, faz aquilo, ela sabe que ela tem que fazer aquilo, ela não vai uma hora fazer outra coisa, porque ela tem que estar especializada nisso, é bem Taylorismo aí, que a gente já viu o que é, né? Tradicionais formas de trabalho, as novas ideias quase não são aceitas, né? Uma cadeia de comando estrita, um processo de tomada de decisão centralizado, uma comunicação vertical, né? Pequenos grupos de trabalho, lealdade para a organização, métodos técnicos precisos, né? Então é basicamente a perspectiva mecanicista. E a perspectiva da estrutura orgânica, a gente já vê uma estrutura fluida, ou seja, a depender do momento, a gente se organiza de uma forma, as pessoas têm várias atividades e tarefas. As interações, ao invés de serem verticalizadas, elas são horizontalizadas, né? Ou seja, não é tanto quem manda e quem obedece, as pessoas são colocadas mais ou menos no mesmo nível para a gente ter ali uma maior interação e aí ter uma rede de comunicação. A gente tem as pessoas decidindo os seus próprios métodos, como aquilo que eu falei para vocês, por meio de projetos. A pessoa tem que entregar projetos, não necessariamente ela tem que estar ali cumprindo horas, né? As tarefas são ajustadas e redefinidas frequentemente, reunião de redefinição de tarefa, de como vai trabalhar e etc. Há uma orientação para o serviço, né, uma resposta maior às necessidades do consumidor. A gente vê, por exemplo, isso com as empresas de tecnologia que trabalham com aplicativos, então ali os consumidores começam a demandar um certo tipo de funcionalidade no aplicativo e a empresa responde isso, né? Uma relação mais verbal e menos o registro formalizado e etc, né? Enfim, então eles disseram que existem essas duas e que não há uma melhor que a outra. É isso que a gente tem que pensar, é isso que a teoria da contingência traz. Não é que uma é melhor que a outra, é que uma se adapta mais a um ambiente e a outra se adapta mais a outro ambiente, né? Então, o que ele vai dizer? Que o processo de organizar, durante esse processo, várias escolhas precisam ser feitas. E eles sugeriram que para uma organização ser eficaz, ela depende de encontrar equilíbrio e compatibilizar. Então ela precisa entender qual que é a sua estratégia, qual estrutura organizacional, e aí vamos pensar, mais mecanicista ou mais orgânica ela vai adotar, qual é a tecnologia que ela adota, o envolvimento e a necessidade das pessoas e o ambiente externo. Né? Mais uma vez, a questão do sistema aberto está muito clara aí para a gente. Uma outra dupla de autores muito importante é o Lawrence Lorsch. Eles vão dizer o seguinte: diferentes tipos de organizações são necessárias para lidar com diferentes condições de mercado e de tecnologia. Então eles pegaram um estudo do Burns e Stalker e vão pensar esse estudo aqui que a gente já viu e eles vão dar uma refinada nesse estudo. E eles vão dizer assim: em ambientes internos incertos e turbulentos, a gente precisa de organizações que tenham um grau mais alto de diferenciação interna. Ou seja, eu não tenho tanto aquela padronização, aquela coisa nesse tipo. Tem que ser um grau diferenciado, uma maior adaptabilidade. Quando a gente, então, empresas de sucesso em cada um dos ambientes atingiam um grau apropriado de diferenciação e de integração. Integração é quando a gente pensa que as organizações, elas mais ou menos desenvolvem no departamento funções parecidas, né? E quando a gente vai pensar dessa forma aqui, como Lawrence Lorsch nos ajudam a pensar, eles vão dizer assim, a depender do ambiente, a depender do quanto ele é incerto e do quanto ele é turbulento, a gente vai precisar de diferenciação. E se esse ambiente ele é mais estável, ele é menos turbulento, ele é mais certo, a gente vai precisar de mais integração. E aí ele vai dizer, o que um gestor faz? Ele varia estilo de organização. Eu sei que tem alguns colegas aí que trabalham em cooperativas, por exemplo. A cooperativa, a depender do ramo que ela trabalha, ela busca a integração, porque ela quer ter maior certeza, ou seja, a cooperativa ela está lá e atua fazendo suco, né? Ela vai buscar ter uma integração com o produtor
para ter o controle também, ou para ao menos participar do controle da produção. E, claro, desenvolver um processo de uma maior qualidade. Por isso que ela busca integração. Ela não vai, por exemplo, visionar ter uma diferenciação entre cada produtor. Por quê? Porque essa diferenciação é boa para o ambiente incerto e turbulento. Num ambiente de suco, que não tem, claro, a não ser que tenha inovações quanto à forma de adoçar e etc., mas isso é muito relacionado à planta industrial, não à produção. No ambiente de suco, então, você tem que buscar uma maior integração, que está mais relacionada a uma maior padronização, diferente de uma diferenciação. Muito bem, esses estudos deram outras correntes. Então, a gente falou sobre o estudo de Burns-Stalker, que é a teoria da contingência. A gente falou sobre Lawrence Lorsch agora, variar os estilos. E aí tem uma galera também que foi trabalhar com a questão de desenvolvimento organizacional. O desenvolvimento do organizacional, ele vai pensar assim, ele vai questionar a empresa, a instituição, qual é a natureza do ambiente? Ele é simples? Ele é estável? Ele é complexo? Ele é turbulento? Qual é esse ambiente que a gente está trabalhando? Tem uma colega também que trabalha, pelo que eu vi nos trabalhos, né, entregues, numa oficina mecânica. A depender da oficina mecânica, a gente pode ter um ambiente extremamente estável, aquele mecânico padrão, de vários anos e etc. A depender da oficina mecânica, a gente pode ter um ambiente extremamente complexo e turbulento, que ele vai buscar inovação, ele vai trabalhar cada vez com mais tecnologia, enfim. E aí a gente tem para os dois lados, né? Então depende muito qual é a natureza desse ambiente. Às vezes o mesmo um serviço muito parecido, a gente tem profissionais atuando em ambientes diferentes. E não que um é melhor que o outro, e não que um é pior que o outro. O que a gente está vendo é que eles se adaptam. Claro, esse profissional que vai se adaptar com tecnologia, etc., ele vai trabalhar com carros mais novos, com conjuntos de tecnologias, enfim. E o profissional que tem uma atuação mais clássica, vamos dizer assim, ele também tem todo um arcabouço ali para ele trabalhar com os carros, vamos dizer, mais comuns, né? E aí a gente consegue pensar assim, qual o tipo de estratégia adotada? É uma estratégia reativa, ou seja, eu espero o ambiente mudar para tomar decisão, ou ela é proativa? Eu mesmo mudo sem... a organização mesmo já começa a introduzir mudanças, meio que sem esperar que o mercado peça essas mudanças. Por exemplo, a gente tem redes de supermercado, a gente tem redes de supermercados mais clássicas, que vão ali buscar trabalhar no preço e que são mais reativas, então elas vão vender o classicão, vai ser reativo, e a gente tem as mais proativas, que tem restaurante, que tem um monte de coisa ali, que está buscando atender as necessidades de farmácia, enfim, um monte de coisa, né? Eu vou defender um nicho de mercado, né? E nicho de mercado a gente entende aquela especialização. Por exemplo, pessoas que trabalham com produtos de alimentos para diabéticos. É um nicho de mercado muito específico, que tem toda uma forma diferente de trabalhar e etc. Eu trabalho numa estratégia mais competitiva, ou seja, eu busco fazer uma competição, ou mais colaborativa. Eu estou num ambiente que eu desenvolvo, por exemplo, peças para várias empresas, e aí eu tenho que ter uma estratégia mais colaborativa, né? Qual é o tipo de tecnologia? Eu atuo com uma tecnologia, como é essa tecnologia? Eu preciso estar todo momento renovando, enfim. E como são esses meus processos? Quais são os tipos de pessoas que estão ali? Qual é a cultura dominante? Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando ali nos valores, conjunto de valores. Então, o que é importante para aquela empresa? Né? Tem empresa que é importante, por exemplo, a manutenção da qualidade. Tem empresa que é importante estar toda hora mudando. Tem empresa que é importante... E aí a gente consegue analisar isso de diferentes formas. É claro que numa empresa, por exemplo, que tem uma cultura de inovação, a gente vai ver tipos de pessoas que estão mais ficcionadas por tecnologias, pelas inovações, pelos novos produtos, pelas novas formas de trabalhar, de se comunicar, por exemplo. Quando a gente está pensando numa cultura mais dominante de uma determinada empresa que está ali há muito tempo, que ela tem uma cultura de conhecer os clientes, enfim, não necessariamente pode ter, claro, a questão da tecnologia, mas não necessariamente ela é tão central.
Então, quais são os valores, né? Quais são os processos que tudo a gente enxerga nessa questão cultural. Então, a cultura é uma forma que a gente enxerga os valores, os processos, a gente enxerga em tudo isso, na tecnologia, na forma como a organização atua, tudo isso a gente enxerga elementos da cultura, né? Então, vou dar um outro exemplo. Se a gente entra numa empresa que está todo mundo de terno, etc., todo mundo muito de forma muito formal, etc., a gente já está vendo elementos de uma cultura mais rígida, mais formal, etc. Quando a gente entra numa empresa e essa questão, por exemplo, da uniforme e dessas perspectivas, elas são mais relativizadas, por exemplo, no escritório de publicidade, por exemplo, e não numa planta industrial, a gente já vai ver que a cultura ali está mais relacionada com inovação, com a informalidade, mas não é porque é mais legal, pessoal, é porque esse tipo de cultura ajuda a produzir mais no ambiente que a gente está tratando. Vamos lá, continuando. Então, como a organização está estruturada? Quais são as suas filosofias administrativas? Tudo isso é uma questão de desenvolvimento organizacional, que é, basicamente, entender a organização e atuar no sentido de promover mudanças que vão ser benéficas, né? Ou que vão resolver problemas e que vão fazer ela produzir mais e que vai fazer ela estar mais adaptada ao ambiente. Então, em resumo, a ideia é como que a gente pode desenvolver padrões de relacionamento e buscar, né, uma questão de adaptação. A teoria contingencial ela nos ajuda a entender a sobrevivência. Ao invés de sermos o centro da nossa perspectiva, a questão de produzir mais e etc., é como a gente ajusta questão técnica e questão social. Porque a gente vai produzir mais, a gente vai produzir melhor se esse ajuste estiver bem feito. O ambiente, então, ele se torna um fator-chave, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. E quando a gente consegue se adaptar melhor, se ajustar melhor, a gente se torna um competidor mais forte. E agora vamos para as forças e limitações dessa nossa metáfora. Forças. As relações entre as organizações e seus sistemas abertos e sistemas fechados, né? É importante a gente pensar nessa relação e expandir, né? Então, essa é uma força, a gente expande a visão, a gente sai daquele mundo só da empresa. Muitas organizações e muitas empresas têm esse problema, só olha para dentro e não tem noção do que está acontecendo no ambiente, não tem noção do que o cliente está pedindo, não tem noção de como a legislação está andando, enfim, e aí acaba ficando defasada e não consegue mais dar resposta, né? A administração melhorada, então, ela está na busca de satisfazer necessidades e de sobreviver. Então, a gente vê a satisfação de necessidades como a sobrevivência da organização. As espécies de organizações, as várias organizações que tem, elas têm conjunto de opções para escolher, que estratégia, que tipo de tecnologia, como que vai ser o processo, e a eficácia, ou seja, o quão ela vai conseguir ser boa nisso, vai depender da escolha que ela faz e de como ela ajusta isso. Lembre-se, é um ajuste, a gente tem que entender as várias questões como um ajuste, e aí a gente pode entender tanto, vamos usar lá Burns Stalker de novo, como uma questão entre uma estrutura mais mecanicista ou mais orgânica, ou como a gente pode usar a questão do Lawrence Lorsch para a gente pensar em variar os estilos e entender a variação desses estilos a partir da questão da diferenciação e da integração. Então, ambientes mais incertos e mais turbulentos vão requerer mais diferenciação entre ali dentro da empresa, e ambientes mais certos, mais previsíveis, eles vão buscar, né, eles vão requerer uma maior integração, uma maior padronização. Os estudos, de uma forma geral, mostram que as formas mais orgânicas, lembrem, mecânica ou orgânica, as formas mais orgânicas, elas são melhores para processos de inovação. E a gente viu, tem também lá, eu nem passei aqui muito claramente, mas a questão da ecologia organizacional, que eu acho que é uma questão que é importante vocês saberem, mas não é tão central,
mas a questão da ecologia organizacional para a gente pensar nos relacionamentos entre as organizações, interorganizacionais, entre as organizações. Como eu relaciono com o meu competidor, como eu me relaciono com o meu fornecedor, como que eu posso integrar esse meu fornecedor, ganhar preço, diminuir custo, enfim. Tudo isso é uma nova forma de se pensar a organização, mas quando eu penso ela fora de uma visão interna, e não fora, mas além da visão interna. Penso ela também por meio do ambiente. Limitações. O que os estudiosos mostram que a gente vê a organização dessa forma, como organismos, a gente vai ter de limitação. A gente frequentemente não reconhece a organização como um agente ativo. Então a gente dá muito crédito ao ambiente. A maior parte das organizações não é tão funcionalmente unificada como os organismos. Então, como a gente acha que os organismos, a gente faz ali a comparação com células, quando a gente vai ver na prática, as organizações elas não são tão funcionalmente unificadas assim. Então tem que tomar cuidado para a gente não achar que, nossa, tudo funciona muito bem. E não é bem assim. A gente vê que tem vários problemas nesse funcionamento aí, nessa questão funcional das organizações. Uma crença de que a unidade e a harmonia podem ser atingidas na vida organizacional, isso é muito problemático, assim, às vezes a pessoa fica naquele sonho de que a empresa que ela está é a melhor do mundo e que ela vai ter harmonia e unidade sempre. Não, né? Harmonia e unidade são momentos da organização e que, a depender do que acontece no ambiente, a depender do que acontece internamente, a gente muda, né? Aquele famoso turbilhão. E a possibilidade de plenitude e de satisfação nas organizações sempre. Mais ou menos relacionado com aquilo que eu estava falando ali. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí para a gente pensar. Beleza? Tem uns outros slides que eu vou trabalhar com vocês na aula síncrona. Espero que tenha ajudado. Então, até a próxima e leiam o material. Até mais, pessoal.